pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, assistente social Santa Marcelina Cultura e venho aqui novamente conversar um pouco com vocês no quadro Releituras. Nos últimos episódios do ECA, vimos como as crianças e os adolescentes eram tratados no Brasil antes das modificações do seu estatuto. Hoje iremos falar do que mudou com a criação do ECA e a sua importância para a vida das crianças e adolescentes brasileiros. As crianças e adolescentes não eram vistos como sujeito. Apenas em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa parcela tão importante da população passou a ser sujeito de direitos, ou seja, resguardado pelas leis brasileiras e na condição de pessoa em desenvolvimento. O ECA traz como definição que a criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos e o adolescente está na faixa etária de 12 e 18 anos. O adulto tem mais de 18 e estabelece que a criança e o adolescente estão sempre em primeiro lugar. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. A criança e o adolescente têm direito à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E mais, as crianças têm prioridade na hora da distribuição do dinheiro público. Isso quer dizer que o governo precisa usar os recursos públicos dando atenção em primeiro lugar para os projetos que têm a ver com a infância e com a juventude. Outra coisa importante que está escrito na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege a criança e o adolescente contra todos os tipos de maus-tratos. O ECA também garante o direito de ser educado, sem o uso de castigo, físicos nem degradantes. Esse ponto é uma das grandes polêmicas até hoje, pois aborda, inclusive, a famosa pomada. É importante salientar que quem descumprir as medidas de proteção previstas pelo ECA e até quem souber de algum caso de maldade contra criança e adolescente e não contar, também poderá ser punido. Os direitos da criança e do adolescente, eles começam antes do seu nascimento. Pela lei, as gestantes devem ter um bom atendimento médico e psicológico na rede pública de saúde, desde o início de sua gravidez até após o parto. Os recém-nascidos devem ser examinados e identificados para que sua saúde venha a ser assegurada. A amamentação é também garantido pelo ECA. O governo, as empresas e os chefes devem oferecer todas as condições para a amamentação. O Brasil é um país referência em termos de mortalidade infantil, pois conseguiu reduzi-la consideravelmente em curto espaço de tempo. Entre 1990 e 2012, a taxa caiu 68,4%, chegando a 14,9 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse número é bastante próximo do nível considerável aceitável pela Organização Mundial da Saúde, que é 10 mortes para 1.000 nascidos vivos. Isso se deve à implementação de políticas públicas na área da saúde, buscando atendimento de gestante, a prevenção de doença e a universalização de acesso a vacinas, como, por exemplo, a campanha do Zé Gotinha. A lei diz que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar, a não ser que tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. O aprendiz é aquele jovem que está começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, eles não podem parar de estudar. Nos últimos anos, houve uma importante queda nos números relacionados a esse assunto, mas ainda hoje, as crianças e adolescentes que realizam trabalho infantil no país têm nome e têm rosto: pobre, negros, pardos, quilombolas e indígenas. Infelizmente, segundo estudos recentes,
esse número voltou a crescer durante a pandemia da Covid-19, sendo uma das consequências do desemprego, que é a realidade de muitas famílias brasileiras. O direito à educação é uma das prioridades do Estatuto. O ECA determina que os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na escola. Em 1990, ano de implementação do Estatuto, quase 20% das crianças estavam fora do sistema escolar. É por isso que o ECA assegura a todas as crianças e adolescentes as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. Mesmo assim, os desafios na educação brasileira, principalmente a pública, ainda são muitas. O acesso ainda não é universal, infelizmente. Mais de 3 milhões de meninos e meninas ainda estão fora da escola, em sua maioria pobres, negros, indígenas e quilombolas. Mesmo sob os cuidados de adulto, as crianças têm direito à liberdade. Isso significa que a criança e o adolescente podem expressar sua opinião, contar suas ideias, falar sobre o que elas acreditam e até seguir sua religião. O ECA garante o direito de participar da família e da comunidade sem nenhum tipo de discriminação. Também é direito da criança e do adolescente passear, brincar, praticar esporte e se divertir. De acordo com o ECA, toda criança e todo adolescente tem direito de serem criados e educados por suas famílias. Os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os seus filhos menores. É importante saber que a lei diz que o pai e a mãe não podem perder seus filhos só porque não tem dinheiro para sustentá-los. Quando for assim, o governo deverá ajudar a família através dos programas sociais. O ECA, ele proíbe a venda de bebida alcoólica, cigarros e outros produtos que possam causar vícios ou dependência. Além disso, jovens com menos de 18 anos não podem comprar armas, munições, explosivos, fogos de artifício, além de livros e revistas para adulto. Entre algumas mudanças realizadas no ano de 2019 está a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que tem como finalidade a divulgação de informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. Pensando na garantia dos direitos da criança e do adolescente, foi criado em 1990 o Conselho Tutelar. Formado por pessoas da comunidade, esse órgão tem a tarefa de atender e proteger crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados. Ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Podemos afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco para todo o país. Trata-se de um documento longo e tentamos aqui, através desses episódios, trazer alguns pontos fundamentais. Mas você também pode ler o ECA e ficar mais por dentro dos direitos de vocês. E assim nós encerramos mais uma participação do Releituras. Muito obrigada a todos e a todas.